Bom, boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos que estão se chegando aí na sala. Que a gente possa, essa noite, estar com nossos ouvidos e nossos corações abertos à ministração da Palavra de Deus. Essa noite eu quero trazer uma mensagem para nós, né? Que quando eu falo para nós, que ela venha de encontro ao meu coração primeiro, né? Que Deus venha falar comigo primeiro, trabalhar em meu coração e assim a gente poder ser trabalhado pela palavra de Deus e transmitir a palavra de Deus para a igreja. E essa noite eu quero falar, eu sei que muitos irmãos já ouviram várias ministrações, eu também já ouvi várias ministrações que falam sobre o amor de Deus. Então essa noite eu quero trazer como tema uma ministração que fala sobre o amor de Deus. O texto bíblico está lá em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus capítulo 1, versículo 23, ele diz assim a palavra do Senhor: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. Amém? Vamos estar orando para que o Espírito Santo de Deus venha falar nos nossos corações, falar com cada um essa noite, cada um que estiver na sala ouvindo essa mensagem. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por esse privilégio. Te peço agora a tua direção, a direção do Espírito Santo de Deus nesse momento, que a tua palavra, Senhor, vá de encontro a cada coração essa noite, que possa, Senhor, incendiar esses corações e essas vidas que ouvirem a tua palavra, possam tomar posse, ó Pai, e trazer a sua mente, a trazer o seu coração essa palavra, e que ela possa se cumprir, Pai, no coração de cada um essa noite. No nome santo de Jesus. Amém. O amor de Deus é o que eu quero falar com vocês essa noite. A gente ouve várias ministrações que falam sobre Deus, o amor de Deus Pai para conosco. E nesse texto de Mateus, ele fala sobre que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será chamado Emanuel. E Emanuel, traduzido, diz Deus conosco. A gente tem vivido, né, nesse período de pandemia, por exemplo, um distanciamento muito grande dos nossos entes queridos, dos nossos amigos que a gente via, vamos dizer, toda semana, por exemplo. E nessa pandemia houve um distanciamento muito grande, né? A gente deixou de ver algumas pessoas, a gente deixou de se reunir com alguns irmãos, a gente deixou, né, de fazer aquele momento de comunhão com os irmãos, com a família. Então, o que eu quero trazer? Que nesses últimos tempos, praticamente nesses 2 anos, muitas pessoas têm sofrido uma certa solidão, sabe? Aquela coisa de ter com quem conversar, querer conversar com alguém, querer dividir com alguém, e não pode por causa do distanciamento, por causa dessa doença, por causa do contágio, e algumas pessoas além têm entrado em, como vamos dizer, em solidão. Em algumas pessoas chegaram ao ponto de entrar em depressão, algumas pessoas chegaram ao ponto de até mesmo, pensar em tirar a própria vida. Então, eu quero trazer para nós essa noite isso, que é um sentimento que ela vai minando a pessoa aos poucos, de você não ter com quem conversar, de você não ter com quem dividir, e aquilo vai, vai criando enclausurando a pessoa, vai, deixando a pessoa num estado em que ela precisa conversar com alguém, mas não tem com quem ela conversar. E o inimigo, né, o inimigo das nossas almas, nós sabemos que ele investe nisso, ele vê que a pessoa está com uma brecha aberta, está com uma solidão, está com um começo de depressão, está angustiada até mesmo por uma perda de um ente querido,
E ele vem, ele começa a sugerir na mente das pessoas, ele começa a querer sugerir, sabe, tira a sua vida, se mata, sabe, várias palavras que entristecem as pessoas cada vez mais. Mas nós sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Quando o anjo apareceu para Maria, nesse texto de Mateus, do capítulo 1, que ele fala que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. O interessante é que eu achei tão maravilhoso esse nome, que ele fala assim, Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. E quando a gente para um pouco e começa a analisar esse texto, você fala assim, poxa vida, eu tenho um Deus que está comigo. Eu tenho um Deus que está do meu lado. Eu tenho um Deus que está me sustentando. Mas as circunstâncias ao nosso derredor, ele começa a sugerir que você está sozinho. Ele começa a sugerir que você não tem ninguém. Ele começa a sugerir que é um sentimento que está te tomando conta da sua vida, que está transformando a sua vida num caos. Mas espera aí. A palavra de Deus diz que Deus está comigo. Deus está conosco, né? E o sentimento de solidão, o sentimento de você estar sozinho, ele não vem de Deus. Ele vem do diabo. Sabe? Quem coloca na mente das pessoas que você está sozinho, você está com começo de depressão, você está com começo de angústia, você não é nada, você não tem ninguém, você está abandonado, são tudo ideias do diabo. Satanás que vem e coloca isso na mente das pessoas porque nós já estamos fragilizados, né? Por esse distanciamento dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, faz com que a gente comece aos poucos a dar ouvido para essa história. Mas a gente tem que parar e pensar através da leitura da palavra de Deus. Mas eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus todo-poderoso. Eu tenho um Deus tremendo que deu o seu filho. E quando foi anunciado para Maria, você vai dar à luz a um filho e o seu nome será Emanuel. E traduzido, Deus conosco. Aí você pega essa palavra e você fala, peraí, Deus está comigo. Deus não me abandonou. Ele não me deixou sozinho. Então, essa frase de que eu estou sozinho, que eu estou abandonado, não é de Deus. Então nós começamos a refletir na palavra de Deus, que eu acho tão maravilhosa, tão tremenda, que mesmo quando você está angustiado, mesmo quando você está para baixo, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, ela vem e nos levanta, ela nos enche. Porque há momentos em que nós estamos tristes, passamos por tristeza, assim. Mas quando você lê esse apenas um versículo da palavra de Deus que fala, olha, Deus conosco. Deus está comigo, Deus está com você. Você fala, poxa vida, existe um Deus. Um Deus que deu o seu único filho para morrer em meu lugar. Está lá em João 3,16. Deus, ele, sabe, é como se ele, naquela passagem de Isaías, que ele fala assim, olha, a quem irei? Quem poderemos enviar? Quem irá por nós? Isaías fala, Senhor, eis-me aqui. Então, sabe, eis-me aqui, Senhor, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que eu não estou abandonado pelo Senhor, eu creio que o Senhor não me abandonou. Quando vier aquela voz maligna falar, você está sozinho, você está abandonado, você não é ninguém, lembre-se, existe um Deus que cuida de você, existe um Deus que cuida de nós, que no meio de milhares e milhões de pessoas nesse planeta Terra, Ele ouve a sua oração. Ele olha para você. Às vezes pensamos assim, poxa vida, no meio de tantas pessoas, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me escutando? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não ouve mais a minha oração? Sim, o Senhor ouve a sua oração. E Ele te ama. E Ele jamais vai te abandonar, jamais vai deixar você sozinho. Mas Ele vai cuidar de você. Então, quando você estiver, ou você conhecer alguém num estado onde a pessoa chega para você e fala, eu estou em tremenda solidão, em tremenda angústia, em estado de começo de depressão,
Lê essa palavra para ela, olha, Deus conosco, Deus é contigo, Deus ele te ama. Uma vez eu estava indo trabalhar, muitos anos atrás, sabe, meio cabisbaixo, meio triste, estava caminhando assim para ir para a empresa, do nada apareceu uma senhora do meu lado, sabe, ela falou assim, olha meu filho, não se esqueça, Jesus te ama. Sabe, eu peguei aquela palavra e falei, uau, que tremendo. A mulher não me conhece, eu não conheço ela, mas eu creio que Deus a encheu, sabe, de uma inspiração assim, do Espírito Santo de Deus. E chegou em mim do meu lado e falou, olha, Jesus te ama, não se esqueça. E é o que a gente tem que falar para as pessoas que às vezes estão no começo de depressão, no começo de solidão, angustiado. Nós chegamos para as pessoas e falamos assim, olha, Jesus te ama. Ele não se esqueceu de você. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Não, às vezes eu posso até não saber o que você está passando, mas uma coisa eu sei, Jesus ele te ama. Jesus ele está do seu lado. Ele jamais vai te abandonar. Esteja você aonde estiver, ele jamais vai te abandonar. E a gente vê que muitas das vezes as pessoas sim podem abandonar o Senhor, sair dos caminhos do Senhor, sair da presença de Deus. Mas Deus jamais vai nos abandonar, jamais vai nos deixar de lado e falar, não, você pecou, eu não quero mais você, eu não quero ter mais comunhão com você. Nosso Deus não, nosso Deus ele é amor. Ele é, sabe, eu creio que a essência maior de Deus é o puro amor. Sabe, de se preocupar conosco ao ponto de enviar Jesus Cristo, sabe, e no ministério, pisar aqui nessa terra e no seu ministério apregoar o reino de Deus, declarar o amor de Deus por cada um de nós. Jesus Cristo ele não veio para ser servido, mas ele veio para ser servo. Jesus Cristo não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Jesus ele andava no meio de pessoas doentes, ele andava de cidade em cidade, mas pregando a palavra de Deus, mas curando os enfermos, dando vista aos cegos, curando os coxos, dando audição aos surdos, sabe, perdoando pecados. Esse é o amor de Deus, sabe, esse é o amor de Deus que eu creio que transborda para nós e nos enche de alegria quando a gente lembra que eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que tão maravilhoso que está ao meu lado a todo instante. Mesmo nas minhas falhas, mesmo nos meus erros, nos meus pecados, o Senhor está ali, cuidando de mim. Sabe? Às vezes numa leitura da palavra de Deus, num louvor, num vídeo que a gente lê, num vídeo que a gente vê, a essência do amor de Deus. Hoje pela manhã eu estava tomando café antes de trabalhar, eu vi um vídeo que postaram no Regenera sobre o filme de Paulo, e uma dessas cenas, inclusive eu assisti esse filme no sábado não, na terça-feira do feriado, e uma das palavras que me chamou muito a atenção é quando no filme Paulo ele fala assim, o amor é o único caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Jesus ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu ouvi essa frase no filme, onde ele declara, o amor é o único caminho, eu falei, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor deu o seu único filho para morrer por nós. Nós sendo ainda pecadores, sendo falhos, erramos todos os dias, e a gente, sabe, eu falei, não, Deus, obrigado. Obrigado por esse amor. Obrigado pelo seu Filho Jesus Cristo. Morrer ali naquela cruz, por mim ainda. Por você. Por você que está assistindo essa mensagem. Deus, ele te ama. Sabe, Deus, ele está contigo. Ele está do seu lado. Nas suas angústias, na sua alegria, nos seus momentos mais felizes. Deus, ele está do seu lado. E nos momentos de angústia, de circunstâncias, de ondas terríveis que vêm sobre abalar a nossa vida, a gente fala assim, poxa vida, cadê o meu Deus? O meu Deus está nos carregando no colo, naquele momento de luta, de angústia, de sofrimento, até mesmo de luto. O nosso Deus, ele está cuidando de nós.
sabe, nos fortalecendo, sabe, enviando para nós uma palavra, enviando para nós um servo que vem e fala: filho, eu te amo, fica firme, eu estou contigo, né? Que nem Deus, quando ele encorajou Josué: ser forte e corajoso, não temas. Irmãos, imagine você ouvir isso diretamente de Deus. Sabe, a gente tem que glorificar o Senhor a todo instante, não só nos momentos mais alegres da nossa vida, mas nas angústias, sabe? Fazer como Jó, perdeu tudo, mas em momento algum deixou de glorificar a Deus. Continuou exaltando o nome de Deus Todo-Poderoso, sabe? E é isso que faz com que a gente permaneça mais na presença de Deus. É isso que faz com que a gente, sabe, se achegue mais a Deus. É saber que o amor dele é derramado sobre nós, e que ele cuida de nós, e que ele está conosco a todo instante, a todo momento. Eu quero ler um texto aqui, que ele se encontra lá em Êxodo capítulo 13, que fala sobre o povo de Israel. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. A gente vê que Deus, quando ele tirou o povo do Egito, o povo ficou escravizado ali por mais ou menos 400 anos, sendo escravo de Faraó. E a gente vê que quando conta a história que eles quando foram para lá, eles foram bem recebidos pelo Faraó na época, que quem era o governador era José. Ele levou todo o povo para lá. E a gente vê que então o povo hebreu ele começou a crescer muito na terra de Faraó. Trocou-se o Faraó, mas conta a história que o Faraó atual não conheceu a história de José, não passaram para ele a história de José, os feitos de José. E ele viu que o povo hebreu começou a crescer muito, a se multiplicar, e ele ficou com medo de ser escravizado, vamos dizer a palavra, de ser tomado a sua terra, o Egito, pelo aquele povo que estava crescendo. Então ele resolveu escravizar aquele povo, colocando eles para trabalhar, forçando eles, sabe? Então, em determinado momento, Deus levanta um libertador. Deus levanta Moisés e tira o povo dali, tira o povo da escravidão, com amor. Com amor, porque quando o clamor da oração do povo, que ficou ali escravo por tantos anos, começaram a orar, Deus ele ouviu a oração do seu povo, dos altos céus, e enviou um libertador. E tirou eles ali do Egito. Mas a viagem que era para eles irem até a terra prometida era para durar coisa de meses. E durou vários anos. Mas a gente vê que em todo esse tempo, em todos esses anos ali no deserto, Deus cuidou de cada um deles. Diz a palavra de Deus no versículo em Êxodo 13, 21, diz assim: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite. Olha que maravilhoso, olha que tremendo. Deus cuidou deles ali em todo o período em que eles estavam no deserto. Deus não os abandonou. Deus não os levou para morrer no deserto. Mas o Senhor cuidou deles ali. De dia, uma nuvem para os guiar para o caminho que eles estavam indo. Porque a gente sabe que no deserto, nosso calor é muito alto. Mas é interessante que de noite é muito frio. O que Deus ele fez com aquele povo? Colocou uma nuvem. Irmãos, imagine aquela quantidade de pessoas, mais de 6.000 pessoas andando pelo deserto e aquela nuvem cobrindo todos. Todos, para que não se desfalecessem no deserto, não morressem no deserto. E à noite, que era muito frio, uma coluna de fogo os guiava pelo caminho. Vamos dizer, uma coluna de fogo os aquecia. Esse é o amor de Deus, é o cuidado de Deus
para com os seus, para conosco, para com você. Deus, em momento algum, Deus abandonou. Mesmo com o povo ali murmurando. Mesmo o povo reclamando. Por que nos tirou do Egito para morrer nesse deserto? Que saudade dos tomates, dos pepinos. Pelo menos no Egito a gente tinha covas para ser enterrado. Olha o tamanho da murmuração. E Deus cuidava deles. Deus deixava eles ali, olha, murmurando. Mas o amor de Deus continuava cuidando de cada um deles. Não deixou que nenhum perecesse ali nesse momento. O mais interessante é que, mesmo com o povo murmurando, Deus ele deu o maná todos os dias. Deus ele deu a água, ele deu a carne todos os dias para aquele povo. Sabe? É o cuidado de Deus para com os seus escolhidos. E nós somos escolhidos de Deus porque a partir do momento que nós levantamos a mão e falamos, eu quero esse Jesus na minha vida. Deus ele cuida, ele não abandona, sabe? Ele não deixa você à mercê do inimigo, mas ele cuida. A gente vê que a nuvem não se apartou deles, sabe? Deus continuou cuidando. E a gente vê que Deus ele vai mostrando para nós hoje, sabe? Um caminho mais excelente, um caminho mais perfeito. Às vezes nós trilhamos por caminho, a gente vê que o povo ali mesmo murmurando, aquela geração não entrou na terra prometida. Daquela geração nasceu uma outra geração que essa sim entrou na terra prometida. Mas mesmo aquela geração que murmurava, que estava ali no deserto, Deus cuidou deles. Diz a palavra de Deus que as suas sandálias não se desgastaram. As suas roupas não envelheceram nem rasgaram. Então, Deus não deixou faltar nada. Deus cuidou, assim como Ele cuida hoje de cada um de nós. Hoje, em meio a essa crise, essa pandemia, as pessoas falam assim, poxa vida, não tenho nem o que comer. Deus, Ele providencia. Deus, Ele cuida. Deus, Ele sustenta. Basta a gente olhar para os altos céus e clamar, Deus, eu creio em Ti. E a providência vem do Senhor. Não vem do inimigo, vem de Deus. E Ele cuida. E por isso que eu digo que essa palavra de Emanuel, Deus conosco, é uma promessa de Deus para nós. Porque quando você se sentir sozinho, lembre-se, Deus é contigo. Deus é conosco. Deus está do nosso lado. Deus está cuidando de nós. Que nem eu falei no começo, mesmo em meio a tantas angústias, sofrimento, luto, Deus ele é contigo. Deus ele está do seu lado. Uma outra passagem que eu quero trazer está lá em Gênesis capítulo 12. Eu acho tão maravilhoso o cuidado de Deus para com os seus, porque mesmo a gente sendo falho, Ele cuida de nós. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, quando a gente lê esse texto, a gente começa a imaginar. Deus chega para Abrão e fala assim, olha, sai do meio da sua parentela, sai dessa terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu acredito e creio que Abraão, a princípio, falou, mas como que eu vou sair daqui? Para onde eu irei? Eu moro numa terra próspera, porque Ur dos Caldeus, onde Abraão morava naquela época, era uma terra próspera, uma terra, sabe, um lugar próspero que tinha praticamente de tudo. Então, como que eu vou sair daqui, sendo que aqui eu tenho tudo? Mas ele foi obedecendo a palavra de Deus, a promessa de Deus. Interessante que ele sai e Deus ele dá uma promessa para Abraão, olha, far-te-ei de ti uma grande nação.
farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Hoje, se você for em Israel, você vai ver que o nome de Abraão, ele é conhecido por todo o povo de Israel. Eles até declaram, nós temos como, nem no Novo Testamento, que os fariseus, os doutores da lei, falavam assim, nós temos como pai Abraão. Mas Jesus, ele falava assim, mesmo em meio dessas pedras, Deus pode levantar servos, pessoas para glorificarem o teu santo nome. E hoje você vai lá em Israel, você sabe que o nome de Abraão todos conhecem. E aqui é o que se cumpre a palavra de Deus, que fala, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E essa palavra, ela é para nós também, porque nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, que se nós o obedecermos, se nós andarmos no seu caminho, andarmos no seu amor, ele cumprirá essa palavra em nós. Ele vai engrandecer o seu nome, não para te exaltar, mas que o nome dele seja glorificado e exaltado. E tu serás uma bênção. Eu creio que tu serás uma bênção aonde você entrar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, a casa que você visitar, onde uma pessoa está com começo de depressão, está numa solidão profunda, você chega lá e fala, a paz do Senhor. Eu creio que essa paz vai transbordar dentro daquela casa, dentro daquele lar. O amor de Deus, sabe? A luz do Senhor vai inundar aquela casa, vai transformar aquela casa, sabe? Porque é a bênção de Deus. Por quê? Porque você é uma bênção. Porque tu és uma bênção. Porque você obedece à palavra de Deus. Porque você crê na palavra de Deus e você toma posse das promessas de Deus para a sua vida. Porque se nós não tomarmos posse da palavra de Deus, não tomarmos posse da promessa de Deus, que Abraão ele tomou posse das promessas de Deus. E a gente vê que ele foi muito próspero. Ao ponto que quando ele saiu da cidade ali de Ur dos Caldeus, ele levou contigo Ló, o seu sobrinho. Em determinado momento, o gado dos dois começou a crescer, que os seus pastores começaram a brigar entre si, não, esse gado é meu, esse gado é meu. Ele falou para o seu sobrinho, olha, escolhe aonde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E o seu sobrinho, vendo que o campo de um lado era mais verde do que o outro, escolheu o melhor campo. Mas mesmo assim, Deus abençoou Abraão. No versículo 3 fala que abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a gente vê que de Abraão saiu toda uma geração. Saiu, sabe, toda uma geração que nós fomos enxertados nessa geração, nessa promessa, nessa bênção. Então nós somos abençoados. Deus deixou isso para nós, que nós somos abençoados também. Você é abençoado, você é escolhido de Deus. Então não deixe que a palavra do inimigo venha falar para você que você está sozinho, que você está com começo de depressão, que você está angustiado, que você não vale nada. Você tem muito valor para Deus. Um valor tão grande que se chama amor. Amor ao ponto de ser pregado numa cruz. Esse é o valor que você tem. O amor de Deus, o amor de Cristo Jesus para com todos nós. Mesmo que a gente ande, sabe, irmãos, por caminhos tortuosos, o amor de Deus é sobre nós. O amor de Deus está sobre nós, Ele está cuidando de nós. Isso me traz a lembrança da passagem do filho pródigo. Sabe, pegou a sua herança, saiu pelo mundo, gastou todo o seu dinheiro, depois bateu uma fome na terra em que ele estava, ao ponto de ele cuidar de porcos. Uma pessoa que tinha empregados aos seus cuidados. Foi cuidar de porcos. Querer ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Mas ele se lembrou que ele tinha um pai. Às vezes a gente bate aquela angústia, aquela tristeza, mas eu tenho um pai.
Eu tenho um pai que cuida de nós. Eu tenho um pai que me ama. Eu tenho um pai que não me abandona. E o filho pródigo, ele faz um texto, ele faz uma redação e fala: vou voltar para a casa do meu pai, vou falar que pequei contra o céu, pequei contra ele, que ele me aceitar como um empregado, eu já estou feliz. Mas quando ele volta para casa, que ele fala para o seu pai, que ele lê a sua redação, o pai o abraça. O pai, eu tenho certeza que todos os dias saía no portão esperando a volta do seu filho. Um pai que, sabe, independente de onde o filho estivesse, quando voltasse para casa, iria o abraçar. E foi isso que aconteceu. E esse é o amor de Deus para nós, que quando a gente se afasta da presença de Deus, você que está longe da presença de Deus, você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para os braços do Pai. Volta para esse amor maravilhoso, tremendo, que está com os braços abertos te esperando, para trocar as suas vestes sujas de pecado e colocar em você uma veste nova. Tirar as suas sandálias sujas, rasgadas, e colocar nos seus pés sandálias novas. Colocar, sabe, um anel no seu dedo. Você que está longe dos caminhos do Senhor, lembre-se disso. Deus, ele está te esperando voltar. Ele não vai te dar bronca. Ele não vai te chamar a atenção. Ele não vai deixar você de castigo. Ele vai trocar as suas vestes por vestes novas. Porque esse é um Deus de amor. Esse é um Deus que nos ama. Sabe, essa passagem do filho pródigo, ela é explicitamente isso. É explicitamente o amor de Deus para conosco. Sabe, você que está longe, volte. E você que está em Deus, você que está nos caminhos do Senhor, lembre-se, o amor de Deus é o único caminho. Não existe outro caminho. Por mais que as tentações queiram levar você para longe, queiram distanciar, queiram desviar os seus olhos dos caminhos do Senhor, lembre-se, Deus conosco, Deus é contigo. Não existe outro caminho. O único caminho é Jesus Cristo. O único que pode nos guiar por caminhos maravilhosos, por ruas de ouro e de cristal, é Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe nada melhor do que estar nos caminhos do Senhor. E eu acho interessante que nesse texto que ele fala que serão benditas todas as famílias da terra. O meu lar, o seu lar é bênção. É bênção de Deus, porque nós cremos nesse Deus de amor. Nós cremos nesse Deus que tem um cuidado especial para cada um de nós. Ao ponto que nem eu citei lá no começo da mensagem, João 3,16. Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Nós paramos e pensamos, que tal maneira é essa? Que jeito é esse? Que amor é esse? É um amor que não tem como explicar. Um amor que só lá na glória é que nós vamos poder perguntar para Deus, Deus, que amor é esse? Que amor é esse que você tem por nós? Deus, ele vai falar, olha, é um amor imutável, é um amor que não muda, é um amor que, mesmo com seus erros e pecados, ele continua o mesmo, porque eu te amo, meu filho. Ele vai falar, eu creio que ele vai falar isso para nós. É um amor que não muda. E a gente vê que Abraão, ele foi obediente à palavra de Deus. Ele saiu, ele obedeceu a Deus. Imagine, para onde eu vou? Que caminho que eu vou tomar? E eu creio que Deus o guiava. Deus estava com ele, guiando ele por todo o caminho até a terra prometida. E a gente vê que de Abraão nasceu filhos e filhos. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, mudou o nome de Sara para Sarai. Sabe, Deus, ele mudou a vida de Abraão numa bênção. Ao ponto de Deus falar para ele assim, olha, conte as estrelas do céu. Conte as areias do mar. Essa vai ser a sua geração. De ti sairão uma nação, uma multidão. Então a gente vê que Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele cumpre a sua promessa. Irmãos, não desista desse caminho. Por mais que as lutas, as batalhas,
sejam grandes, por mais que as ondas sejam enormes, por mais que os problemas, vamos se dizer, sejam enormes, Deus ele é maior. Deus ele está acima disso. Deus ele é maravilhoso. Deus ele é tremendo. Sabe? A gente só tem que se lembrar disso. Acho que tem que gravar isso no nosso coração. Deus é comigo. Deus é contigo. Deus ele é maravilhoso. Estou passando por lutas, por tempestades, mas eu creio que Deus ele está no barco. E em João 14, eu quero ler com vocês. Olha o quão grande é o amor de Deus, o quão maravilhoso a gente vê que Deus tem cuidado de nós, cuida de mim, cuida de você. João 14, versículo 16. Jesus, quando ele pregava o reino de Deus nessa terra, no final do seu ministério, ele começou a preparar os seus discípulos para a sua partida. Ele começou a falar para os discípulos, olha, eu vou ser julgado, vou ser pregado numa cruz, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Mas eu rogarei ao Pai, e Ele lhes enviará outro Consolador. Lá em João 14,16 diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Irmãos, quando eu vi esse versículo também, eu falei, Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo preparando os seus discípulos, né, para a sua partida, e ele fala, e eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Aí eu paro e penso, falo, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus aí, habitando em seu coração, reinando em seu coração. Para você ver quão grande é o amor de Deus, que ele enviou o Espírito Santo de Deus para continuar cuidando de nós. Nós temos o próprio Deus dentro de nós, cuidando de cada um de nós, nos fortalecendo, nos encorajando. O Espírito Santo de Deus dentro de nós. Algo assim que você fala, Deus não me abandonou. Deus não me abandonou. Jesus Cristo morreu, foi pregado numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou, voltou para o seu trono, mas enviou o Espírito Santo de Deus para morar dentro de nós. E o versículo 18 ele fala assim, ó, não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir nos buscar. Mas até lá, o Espírito Santo está conosco, está nos livrando, está nos fortalecendo, sabe, está nos sustentando. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, porque Deus é contigo. Deus está ainda ali com você todos os dias. Diz a palavra de Deus, para sempre. Para sempre. É a promessa de Deus para nós. E ela vai estar se cumprindo todos os dias quando você se levanta, quando você abre os seus olhos, que você olha para o céu e agradece a Deus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo livramento até antes de eu sair de casa. Mas que as suas promessas se cumpram em nós. Ou no final da noite, quando você está pronto para deitar, você agradecer pelo dia, pelo maravilhoso dia, pela chuva, pelos livramentos de um acidente. É Deus cuidando de nós, é o Espírito Santo de Deus em nós. O amor é o único caminho. Não existe outro caminho. O Espírito Santo habitando aí dentro do seu coração, reinando em seu coração. Em João ainda, versículo 17, ele diz assim, ó, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Por que ele habita em nós? Porque um dia eu e você levantamos as mãos e falamos, Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador.
Aquele que está desviado dos caminhos do Senhor, ele sabe disso também. Porque ele lembra do dia que ele aceitou Jesus. Às vezes as circunstâncias, o momento, as ciladas do inimigo fez com que você caísse, com que você se desviasse dos caminhos do Senhor. Mas o Espírito Santo está com você. Ele é convosco. Diz a palavra de Deus, ele está convosco, ele estará em vós. Ele está aí. A semente que um dia foi plantada no seu coração, ela está aí, pronta para ser regada, pronta para começar a ser germinada, pronta para crescer e dar frutos. E você que está na presença de Deus, você que está nos caminhos do Senhor, querendo crescer cada vez mais, aprender mais e mais de Deus, é o amor de Deus que está dentro do seu coração. É o Espírito Santo que está aí reinando no seu coração, te fazendo lembrar das promessas de Deus, te fazendo lembrar do amor de Deus, do cuidado de Deus para com você, para com a sua família, para com seus entes queridos que, para a glória de Deus, não foram contaminados, nem passaram perto, graças a Deus. Até mesmo para você que perdeu o ente querido, Deus enviou o Espírito Santo, o Consolador, para cuidar de você nesse momento de luto e te fortalecer. E dizer para você, ó, eu estou aqui, eu estou cuidando de você. Em Lucas 1:28, ele diz assim para nós, Lucas capítulo 1, versículo 28. Ele fala assim, olha, e entrando o anjo aonde ela estava, disse, salve agraciada do Senhor, o Senhor é contigo, e bendito és tu entre as mulheres. Eu quero pegar a parte B do versículo que diz assim, o Senhor é contigo. Tá? Você que está na presença do Senhor, você que está afastado do Senhor, você que está querendo aceitar a Jesus como seu único suficiente Salvador, o Senhor é contigo. O Senhor te ama. O Senhor, ele tem promessas maravilhosas, tremendas para a sua família, para o seu lar, para a sua vida. O Senhor quer colocar sandálias novas nos seus pés. O Senhor quer trocar suas vestes, colocar um anel no seu dedo, porque ele é contigo. Se você está essa noite ouvindo essa mensagem, se você quer tomar um posicionamento, se posicionar, que caminho eu devo seguir, aceita Jesus Cristo, porque ele te ama. E ele é contigo, como diz nesse versículo, porque o anjo chegou para anunciar para Maria o nascimento de Jesus. Ele disse, salve agraciada, o Senhor é contigo. Olha que palavra tremenda. Imagine você levantando as suas mãos para aceitar Jesus Cristo e o Senhor vir falar ao seu ouvido, olha, eu sou contigo. Eu creio que lágrimas vão rolar dos seus olhos, para a glória de Deus, porque você vai ter um encontro tremendo, maravilhoso com esse Deus todo-poderoso, esse Deus de amor. E eu quero ir para o final com o livro de Atos, capítulo 18, versículo 10. Ele diz assim, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Esse texto fala que o Senhor aparece para Paulo e fala para Paulo, olha, Paulo ele estava com receio de entrar nessa cidade, com receio de ser perseguido, mas Deus diz assim, olha, não temas, mas fala, não te cales, porque ele diz assim, porque eu sou contigo. Sabe, às vezes nós nos deparamos com algumas situações em que a gente encontra pessoas de rua, pessoas afastadas, a gente não sabe o que falar, o Senhor fala assim, olha, não temas, porque eu sou contigo, fala e não te cales. Como diz no versículo 10, porque ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. Irmãos, Deus, ele é contigo. E Deus, ele te livra de todo mal. Às vezes nós ficamos com receio de ministrar a palavra de Deus para alguém, de uma oportunidade. Essa semana eu tive a oportunidade lá no meu serviço lá,
um rapaz veio fazer uma entrega e começou, sabe, a se abrir comigo ali de uma maneira assim que eu falei, Deus, é para orar. Deus é para falar o seu nome. Deus é para anunciar o seu amor. E eu comecei a falar para aquele homem, olha, Deus é contigo. Deus, ele não te abandonou. Deus, ele te ama. E ele começou a abrir o coração para mim, porque minha mulher fez isso, porque isso, porque isso. Eu ouvi, deixei ele falar, eu falei, Jesus. Às vezes nós pensamos que estamos em dificuldades. Às vezes nós pensamos que estamos abandonados. Às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos. E o Senhor coloca diante de nós pessoas que estão por situações piores do que nós, para que você ore, para que você fale do amor de Cristo, para que você mostre para ele um caminho mais excelente. Sabe, eu orei com aquele homem ali na rua mesmo, na calçada mesmo, que ele estava entregando uma mercadoria, e eu falei, olha, posso orar? Posso orar por você? Ele falou, pode, né? Eu falei, se você não ligar, eu vou orar aqui mesmo. Ele falou, pode. Eu falei, Senhor, abençoa, sabe, dirige os passos desse homem, dirige os caminhos, sabe, fiz uma oração breve com ele, nós terminamos de orar, eu só não fiz o apelo, não sei por que, não fiz só o apelo, mas eu vi a lágrima no olho dele. Então, para a glória de Deus, irmãos, fala, não te cales, porque Deus é contigo. Se você se deparar com uma situação onde você tiver a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, você não precisa fazer uma pregação, um culto. Apenas ore. Ore que o Espírito Santo de Deus que habita em você vai fazer a obra. Sabe, vai continuar a obra naquele coração que você orou. Sabe, que você clamou ao Senhor. Eu creio que o fogo do Espírito Santo vai incendiar aquele coração que, numa outra oportunidade que aquele homem ou aquela pessoa, aquela vida tiver novamente, ele vai abrir o coração para o Senhor. E vai aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E vai ter um encontro com esse amor de Deus, que cuida de nós, que é conosco todos os dias, para sempre. Porque eu creio que, quando ele fala assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até ele vir buscar a sua igreja, até ele levar a sua igreja, e lá nós permaneceremos por toda a eternidade, com esse amor, com esse Deus todo-poderoso, em nome de Jesus. Deus, ele não te abandonou, meu querido. Deus, ele não se afastou de ti. Ele está de braços abertos, esperando você, para você receber vestes novas, um anel no seu dedo e sandálias novas, para você sair pregando a palavra de Deus por onde você andar. Em nome de Jesus. Amém? Quero orar por vocês e que o Espírito Santo de Deus que está aí no seu coração continue a falar com vocês essa mensagem. Continue a lembrar esses textos que foi falado aqui esta noite. E que você cresça cada vez mais na presença do Senhor. E que o Senhor te use. Que o Senhor te use como uma ferramenta, um instrumento, aonde você estiver, para falar desse amor, esse amor de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por esse privilégio. E que aonde essa mensagem chegar, aonde o coração que receber essa mensagem, Deus, que o Espírito Santo de Deus venha incendiar, venha mover esse coração e venha usar essa vida como um instrumento em suas mãos, como uma ferramenta poderosa para ganhar vidas e mais vidas para o reino dos céus, Pai. Abençoa, Senhor, cada lar aonde essa mensagem chegar, Pai, de uma maneira poderosa, que a paz, o amor do Senhor transborde, inunde cada coração, cada lar aonde essa mensagem chegar, para a glória do teu santo nome, Pai. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor os abençoe, que o Senhor traga paz, alegria, renovo no Espírito Santo de Deus, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém, queridos? Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.